Vamos iniciar o dia trabalhando para Jesus. Vamos iniciar o nosso dia. Eu sei que muita gente já iniciou o dia. Eu também já iniciei faz tempo. Mas eu estou dizendo assim, porque este horário que a gente tira para prestar o nosso culto a Deus, né? Então vamos iniciar o dia cultuando a Deus. Não há nada mais poderoso, nada mais maravilhoso do que iniciar o nosso dia prestando ao nosso Senhor e Deus o culto de adoração, um culto simples, claro, mas é um culto verdadeiro. Ninguém está aqui para se exibir, para mostrar o carro novo no estacionamento, mostrar o terno de marca. Não. Estamos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui para louvar o Senhor. Tem gente que acha que louvor é só cantar, né? Tem gente que entende. Existem denominações que, a maioria, né? Agora vamos louvar a Deus. E aí o pessoal começa a cantar. Louvar a Deus são tantas outras coisas. E aqui a gente, de maneira tão simples, presta diariamente o nosso culto a Deus, proclamando a palavra de Deus. Não há uma maneira mais, eu pelo menos não conheço, mais correta, mais de filho para pai, do que proclamar a palavra do nosso Pai, para que todos conheçam, para que todos entendam. E ajuda-nos, Senhor, neste dia a adorarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser adorado. Nem aqui, nem ali, nem acolá, mas em espírito e em verdade. Fala, Senhor, conosco nesta manhã. Temos tanta coisa para falar e tanta coisa para entender. Livra-nos, Senhor, dos tropeços, mas se tropeçarmos, que o Senhor nos sustente e nos levante. Livra-nos da hipocrisia, da mentira. Sê conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim, pelos meus irmãos e irmãs, sempre no nome poderosíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder no nome de Jesus. E eu fiz questão de fechar a oração falando do nome poderosíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que eu não estou duvidando. Eu estou dizendo que algumas pessoas não entendem o que é o nome poderosíssimo de Jesus. Tem gente que acha que, falando o nome de Jesus, as imperfeições batem em retirada, os problemas batem em retirada ou a solução para eles aparece. Tem gente que acha que, falando o nome de Jesus, o diabo vai embora. Não há dificuldade na vida. Tudo se vence falando o nome de Jesus. Tem gente que pensa que é assim. Eu vou ficar olhando para cá porque é aqui que está o que está escrito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos entender isso, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, para a gente não ser cristão
né? Cheio de superstição. Porque também tem um monte de cristão que é supersticioso. Então vamos esclarecer. Aí, hoje eu estava vendo, o que nós temos de lei nesse país, gente, e nós temos que saber essas leis, viu? Porque se você não souber infringir qualquer uma delas, você é culpado. Hoje eu estava vendo que agora, né, em 2016 obrigaram todo mundo que tem carro a andar de farol aceso, né? Nas estradas tinha que andar de farol aceso, né? Se tivesse farol apagado, pronto, lá vinha a multa. Ah, é segurança. Agora mudou a lei, viu? Não sei se você sabe. Essa lei do farol mudou. Você só vai andar de farol aceso em pista simples, pista dupla não. Pista dupla fica farol aceso só para aqueles carros que tem, esses carros novos, modernos, que tem aquela luzinha de LED. Então, é um país cheio de lei, é muita lei. É muita lei. Ninguém consegue, né, saber tudo isso. Ninguém consegue. Mas é assim que funciona, né? É assim que é. Então não estou reclamando, quer dizer, estou sim, estou reclamando, mas estou dizendo para você, olha, quando você for viajar, se for pista dupla, não é obrigado mais andar de farol aceso. Né? Sabe o que é pista dupla, né? Quando tem um canteiro no meio. Olha, até outro dia era, agora não é mais. O que era segurança, agora deixou de ser, não é mais. Mas com Jesus as coisas não são assim. Qualquer poder atribuído ao nome de Jesus passa pela pessoa de Jesus. Passa pela pessoa de Jesus. E na Bíblia fala sobre isso, daqui a pouco nós vamos falar. Jair, é o seguinte, é que tem gente que se identifica como cristão, né? Então eu estou pondo todo mundo num saco só, né? Católico é cristão? E agora? Adorador de São Benedito, São Pedro, é cristão? Se identifica como cristão. No centro de Umbanda vai ter um monte de santo, mas vai ter lá uma cruz, tal. E aí? Né? Então eu estou pondo todo mundo dentro desse saco aí, estou tentando, de alguma forma, esclarecer. Todos os dias eu tento esclarecer. Qualquer coisa atribuída ao nome de Jesus tem que passar por Jesus. Quando a gente crê no nome de Jesus, a gente confia na obra consumada do Cristo realizada na cruz do Calvário. O Cristo que morre na cruz e ressuscita. Está lá em 1 João 5,13. Vai lá, lê. Lê. Se eu estiver falando alguma coisa que não está no contexto da passagem, escreve aqui. Ó, você está falando um negócio aí que eu não entendi. Eu vou lá, vou tentar fazer você entender, se você não entender. Porque o que nós precisamos entender, nós cristãos, é que o nome Jesus não é uma palavra mágica.
Porque o que é um nome? O que é o nome Jesus? É um arranjo de letras, não é? É uma sequência de letras que a gente consegue ler. Aí forma o nome Jesus. Se Jesus não tivesse nada de especial, se Jesus não tivesse sido Deus em carne e osso, que viveu uma vida perfeita, você poderia falar o nome dele quantas vezes você quisesse, não ia adiantar nada. Se você não acredita, é isso que as pessoas precisam entender. Ah, pastor, mas está falando aqui para quem acredita. Ótimo, que bom. Então você tem que levar esta informação para quem não acredita. Não adianta nada. O nome de Jesus tem poder. Se você não acredita em Jesus, você não segue Jesus, você não é salvo por Jesus. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Qualquer poder que os cristãos acessam, qualquer poder que nós venhamos a ter acesso em nome de Jesus, não vem do nome Jesus, vem da verdadeira fé em que Jesus se fez pecado por nós. É isso que as pessoas precisam entender. Não adianta ficar aí, tudo falando o nome de Jesus. Porque não existe poder mágico no nome de Jesus. Como muita gente acredita que não é poder. Mas por que você fica toda hora usando o nome de Jesus? Não é assim. Só existe poder no próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque, olha, se você falar, nome de Jesus tem poder, não tem poder. Porque o nome de Jesus é um nome, como Mário, Joaquim, Pedro, Ana, Cláudia, Roberta, é um nome. Você não pode esperar poder quando você usa o nome. Agora, Jesus Cristo é a pessoa. Porque não é Jesus que tem uma posição especial perante Deus, é Jesus Cristo. Você entende isso? Jesus, o Cristo. E eu quero convidar você para entender isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. Ontem a gente estava falando dessa data de Natal, que é uma data forjada, né? Então aqui eu quero ler com vocês o que o anjo disse para José, o esposo de Maria. Mateus 1, 20 e 21. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus. O nome. Toda pessoa tem um nome, Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não é isso? Toda pessoa precisa ter um nome.
morreu, viu? Esse daí morreu. Morreu. Faleceu. O poder salvador, curador, protetor, justificador e redentor de Deus, ele reside na pessoa de Cristo. E qual o nome de Cristo? Jesus. Se você for nas cadeias, o Jaico citou aqui o nome de um ex-deputado, professor, um monte de gente chama-se Jesus. Mas somente Cristo tem poder. Você vê que as pessoas tratam com uma banalidade, porque é ensinado assim para ela, né? E este poder de Cristo, Jesus Cristo, de ser onisciente, onipresente, onipotente, né? É ativo também no Filho, nascido Jesus, né? Jesus nasceu em circunstâncias humildes, né? Mas era um bebê, uma criancinha, com o poder de um rei. Leia Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12. Leia, enquanto eu estou falando aí, vai lá, confira. Jesus deu sua vida para salvar pecadores e exerceu a sua autoridade para ressuscitar esses pecadores. Como é que Jesus nos ressuscita? Poxa vida, tem gente que morre, está morta, esse cara vem falar que Jesus nos ressuscita. Nos ressuscita fazendo de nós novas criaturas. Por quê? Porque essas novas criaturas, pela fé, invocando o nome de Jesus Cristo, invocando, quer dizer, falando, chamando, clamando, implorando, pode receber o perdão dos seus pecados e salvação por toda a eternidade. Romanos capítulo 10, versículo 13. Esse é o poder da ressurreição do Salvador. Este é o poder atrás, ou melhor, é a força por trás do nome. Não é ficar, Jesus, não sei o que, tem poder. Oh, Jesus! Jesus é Jesus, é que é um outro nome qualquer, já vou falar claramente sobre isso. Você vê que a Bíblia nos instrui a orar em nome de Jesus Cristo. O próprio Senhor nos instrui a isso, lá em João capítulo 16, versículos 23 e 24. Nós somos convidados, não somos obrigados, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada, hein? Nós somos convidados a orar em nome de Jesus Cristo. E esta oração feita em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ela traz a expectativa, a esperança de que Deus venha responder estas orações. João 14, 13 e 14. Então não é o nome de Jesus que tem poder, é a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo.
que tem poder. Você concorda comigo ou não? Não sei. De repente você não concorda. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de discordar, né? Porque já me viu, às vezes, dar umas prensas a algumas pessoas, mas eram pessoas, ou são pessoas, né? Que discordavam, e eu as conheço, né? Por causa disso, que às vezes fui meio duro, discordavam por discordar só. Discordavam, mas não tinham uma posição. Porque você falar, eu não concordo. Tudo bem, você não concorda. O que você pensa do assunto? Eu não sei. Mas se você não sabe, como é que você não concorda? Eu não sei, mas eu sei que isso não é isso. Por favor, né? Por favor. Para você discordar, inteligentemente, você tem que ter a sua posição a respeito. Não, eu não concordo. Eu concordo que qualquer pessoa que clamar pelo nome de Jesus será salva. Eu também concordo. Agora, não é clamar pelo nome de Jesus qualquer pessoa que Jesus vai atender. Porque clamar quer dizer crer em Jesus. A pessoa crê no São Benedito, a pessoa crê na Aparecida, crê em Fátima, crê em Dom Bosco, crê no Papa. Não tem lógica. Então a gente ora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na esperança, na expectativa que Deus haja conforme a nossa oração. Porque quando a gente é crente em Jesus, né, a gente se aproxima pela fé junto ao Pai. O que a gente precisa entender é que aqueles que são verdadeiramente crentes em Jesus, eles oram com o caráter de Jesus. É diferente. Você está vendo por que a gente combate a mentira todo dia, as falsas igrejas? Porque o que eles fazem lá dentro, as práticas que são cometidas lá dentro, não tem o caráter de Jesus. A gente não vê Jesus fazendo isso na Bíblia. Como é que nós vamos concordar com isso? E orar em nome de Jesus é orar no caráter de Jesus. Como se Jesus estivesse orando. É orar de acordo com a vontade de Jesus. Lembra quando eu falo aqui que, nossa, tem gente que não concorda com isso, mas porque é conveniente não concordar. Porque as pessoas querem um Jesus mágico. Que você fala Jesus, tudo acontece. As pessoas querem um Jesus que faça o que elas querem, o que elas precisam. Elas não querem abrir mão de nada, não querem nenhum tipo de mudança, elas querem orar. E Jesus sai correndo para fazer, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Não é assim. Quando a gente ora em nome de Jesus, a gente está demonstrando a nossa fé no poder de Deus para agir quando cremos que o nome de Jesus é muito mais do que um agrupamento de letras. O nome de Jesus é, na verdade, a representação do que ele é. Você já ouviu isso? Eu vou ser sincero para vocês. Eu nunca ouvi isso numa igreja.
Eu não estou me engrandecendo aqui, não. Eu estou só dizendo para vocês que eu falo coisas aqui que dentro das denominações ninguém vai ouvir, porque não é conveniente. Porque as pessoas falam, olha, então eu não preciso ficar fazendo isso, por causa disso que não se fala. O que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, para ampliar a sua compreensão, para ampliar aquela coisa de você cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eu ainda recebo até hoje, e eu não estou fazendo crítica. Eu não estou fazendo crítica, estou comentando. Eu recebo ainda até hoje, pastor, eu ainda não arrumei uma denominação. O senhor fala, eu recebo áudio, texto. O senhor fala que a gente tem que arrumar uma denominação séria, mas eu não acho. Até hoje eu recebo isso, quer dizer, as pessoas ainda não veem que isso aqui é uma igreja. Elas ainda não entendem que todas as manhãs a gente cultua a Deus. Aqui você quer cultuar a Deus? Aqui, pronto. Não, elas querem ir numa denominação. Elas querem, quando alguém pergunta, e é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Qual a sua igreja? Eu sou da igreja fulano de tal, ciclano, beltrano. Você é pastor de que igreja? É o que as pessoas perguntam. De que igreja? Da igreja de Cristo. É a única igreja que existe. Agora, quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta, é porque já não sabe nada. Eu vou ficar explicando isso, vou levar 10 horas para explicar e não vai entender. Por se aqui eu falo há 20 anos, a maioria entende, mas existem ainda algumas pessoas que não entendem. As pessoas querem ir lá no domingo, botar o terninho, a irmã põe aquele vestidinho mais escuro. Elas querem ir lá. É a formalidade. Lembra ontem que eu falei, mas eu falo isso constantemente, né? Que as denominações têm tudo da missa, tem tudo do catolicismo. Tudo, tem tudo. É assim, a missa aos domingos. Eu vou fazer minha obrigação, eu vou na missa. Depois eu posso fazer o que eu... Depois eu posso ir no jogo de futebol, depois eu posso fazer o que eu quiser. Mas primeiro eu tenho que ir na missa. Ração, é isso aí mesmo, Edgar. É exatamente serem vistas e receberem saudações. Jesus fala isso, gente. Mas esse pastor só fala, eu não estou falando mal, eu estou mostrando para você. Você prefere ficar na escuridão? Então fique. Mas eu não estou falando mal, eu estou mostrando a mentira que existe. Isso aqui é um culto. Quem está sendo honrado aqui? Deus, através da palavra dele. Mas as pessoas gostam, né? Em nome de o sangue de Jesus. As pessoas gostam disso porque elas aprenderam isso. A maioria das pessoas não estuda, nem lê a Bíblia, nem lê, quanto mais estudar, né? O nome de Jesus, por exemplo, era um nome comum naquela época, em Israel. No primeiro século do cristianismo, o nome de Jesus ficou mais comum ainda. Eu já sei que Jesus é um nome transliterado, eu sei disso, mas eu estou falando do original mesmo. Tanto é que até hoje está cheio de gente que tem o nome de Jesus. Está cheio. Nas cadeias está cheio de Jesus, de Pedro, de Paulo, de João.
A única coisa que diferencia o nome de Jesus é a pessoa a quem o nome pertence e o que esta pessoa fez por nós. Jesus Cristo foi o nosso Salvador. Não tem? A Bíblia fala de um Bar Jesus, não é? Mas não foi Salvador. Agora, o Cristo Jesus foi Salvador. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Eu faço questão que você cheque na Bíblia, porque tem um monte de pregador aí que cita a passagem bíblica, quando você vai, não tem, nem é a passagem que ele citou, não tem nada a ver. Então, vá lá, leia. Eu posso errar às vezes aqui quando eu escrevo a passagem. Vai lá, lê, vê se realmente a passagem é sobre o que eu estou falando, no contexto, se ela encaixa. Veja. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então não adianta ficar em nome de Jesus. Aí eu vou sim, você vai, né? Vou em nome de Jesus. Não adianta isso, gente. Isso é superstição. Como se você falando o nome de Jesus, tudo que te atrapalha vai sair da frente. Não é assim. Não é assim, não. Porque onde não há fé, não há relacionamento ou submissão ao senhorio de Jesus Cristo. E o nome Jesus, por exemplo, é só mais uma palavra, se não for o Cristo. Você está entendendo isso? Eu sei que isso é um exercício para tirar essas coisas da vida da gente, porque foi um exercício para entrar, é um exercício para tirar. A gente precisa ser sábio. Nós temos que ter sabedoria para nos proteger da tentação de usar o nome de Jesus de forma inadequada. A Bíblia fala disso. Você quer ver como fala? Se você abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. A Bíblia conta uma história, aí em Tiago 4, 7, de 7 judeus, lá na cidade de Éfeso, que tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus. Esses homens conheciam o nome, mas não conheciam Jesus. Podiam até ter visto Jesus, dado a mão, mas não conheciam o Cristo Jesus. Eles não eram crentes em Jesus. Lembra? Semana passada que eu falei, olha, nós somos crentes. E crente quer dizer crente em Jesus. Esses homens, esses 7 homens, eles procuravam a admiração dos outros. E eles queriam, na verdade, era ficar famosos. Ficar famosos. Eles não se submetiam a Deus. E, portanto, não conseguiram fazer com que os espíritos fugissem. Eles foram zombados pelos 7 exorcistas, ou melhor, o demônio zombou dos 7 exorcistas, né, que estavam
usando o nome de Jesus como se fosse um nome mágico, um encantamento. Em Atos, capítulo 19, versículo do 13 ao 16, você vai ler assim: o demônio falando: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? O próprio demônio. Jesus eu conheço Paulo, mas vocês são o quê? Então você vê que o espírito maligno deu poder ao homem que possuía para derrotar esses pretensos exorcistas que ficaram ensanguentados e nus. Está lá, Atos 19, do 13 ao 16. Esses 7 homens tentaram abusar do nome, ou melhor, tentaram abusar do poder do nome de Jesus para o seu próprio ganho. O Deus que nós servimos, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus que nunca será manipulado e nunca pode ser enganado. Isso está lá escrito em Jó, capítulo 12, versículo 16, meu irmão e minha irmã. Estou trazendo tudo isso para vocês, para que vocês, e eu também, reveja essas coisas de ficar usando o nome de Jesus como se fosse uma coisa mágica. Não é. Um nome são letras que como é que forma o nome Mário? Letras M-A-R-I-O. Se eu mudar essas letras de lugar, formam outra palavra ou nenhuma palavra. Forma só som. Jesus também é assim. Agora, Jesus, o Cristo, é um só, não tem outro. Pode ser que alguém até, o grego, por exemplo, existem muitos gregos com o nome de Cristos, Mas não é o Jesus Cristo. Não é o nosso Salvador. Porque o nome de Jesus, fundamentado na nossa fé no nosso Salvador Cristo Jesus, é aquele que salva o seu povo dos pecados. E ele tem todo o poder criador. Jesus dá aos crentes a autoridade para a gente servir a Ele, para a gente trabalhar por Ele e pelos outros, para a gente orar dentro do caráter de Jesus, orar dentro da vontade de Jesus. Às vezes pessoas falam: pastor, então a pessoa quer que o senhor ore assim. Não, você não quer nada. Você não pode dizer como é que eu vou orar. Que história? Então ora você. Você quer que eu ore assim? Ora você. Por que você quer que eu ore? Outros dizem assim: não, você tem que ir lá orar. Mas eu não tenho nada. Por que eu tenho que ir lá? A nossa adoração não é em espírito e em verdade, a nossa oração também. Eu não tenho que estar lá de corpo presente na frente do doente, orando por ele. Tem pessoas que querem assim. Ah, pastor, vem aqui na minha casa. Às vezes eu vou. Mas eu tenho outras coisas. Orar, pessoa pede oração, eu não, na hora. Às vezes escreve: pastor, ora por tal. A hora que eu leio, eu escrevo: orando. E estou orando mesmo. Estou orando mesmo.
tem duas pessoas que eu já estou orando há tempos. Uma é o Marcelo, né? Que precisou amputar o pé, um acidente de moto, coloquei até aí para que as pessoas ajudem ele a levantar uma quantia, que não é pouco, para comprar uma prótese. Faz parte das minhas orações, o Marcelo, todo dia, Deus é testemunha, todo dia eu oro pelo Marcelo, pela família, pela esposa, filhos, a sogra, a mãe. Eu lembro. Outra pessoa que faz parte das minhas orações, o Weber, sofreu AVCs, né? Todo dia eu clamo. É oração, gente. Eu não preciso, eu posso orar por uma pessoa que está lá, sei lá, em qualquer lugar do mundo. É oração, eu não tenho que estar lá na frente da pessoa. Eu não preciso estar lá. Isso é oração. Eu não sou onisciente. Claro que não, é óbvio. Mas Jesus o é. Jesus Cristo, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, Ele é. É para Ele que eu oro. Entendeu, meu queridíssimo irmão e irmã? O único nome pelo qual a gente pode clamar para a salvação é o nome do Cristo Jesus. Atos 4:12. E nós somos filhos e filhas adotados na família de Deus. Adotados. Os cristãos verdadeiros, os crentes, experimentam a graça salvadora de Deus através da fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Torre forte é o nosso Senhor. O justo, corre para Ele e estará seguro. Provérbio 18:10. Tá certo, queridíssimo irmão e queridíssima irmã? Amanhã a gente está aqui, viu? Talvez, muito provavelmente, eu faça a programação de amanhã, descanse, quinta e sexta. Descansar é assim, não ter que preparar a palavra, entendeu? É ficar com a cabeça um pouco, e daí eu volto na segunda. Vamos ver. Né? Eu sei que de amanhã a uma semana, nós vamos fazer a ceia, a última ceia do ano, tá? Mas amanhã a gente fala disso. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos porque o Senhor nos ajuda a entender as coisas bíblicas, que está tudo aqui, não é nada inventado, nem tirado de livro, de autor, é tirado da tua palavra, Senhor. Jesus Cristo tem poder, o nome de Jesus Cristo tem poder para os crentes em Cristo Jesus, e desde que os crentes em Cristo Jesus orem no caráter de Cristo, como se tivessem o caráter de Cristo, buscando ter o caráter de Cristo. Eu te louvo, Senhor, e te glorifico. Fica conosco. E se for da tua vontade, nos traga aqui amanhã para adorar e glorificar o Senhor. Esta é a oração que eu apresento no nome do Cristo Jesus. Amém.